Muito bom dia, você que nos acompanha agora 9 horas em ponto. Eu sou Carlos Rissoto e esse é o Bom Dia Município, o primeiro programa aqui a entrar no ar na Rádio dos Municípios. Falamos ao vivo de Porto Alegre, capital gaúcha, onde está localizado o estúdio da Rádio dos Municípios na sede do grupo GTM Web. E vamos às notícias que são destaque no programa de hoje. Sancionada a lei que aumenta o imposto de renda sobre ganhos de capital. Segue para a Câmara projeto que trata do uso de depósitos judiciais por estados e municípios. Mulheres representam 13% das vereadoras e 12% das prefeitas de todo o país. Governo lança hoje pacote para driblar a recessão. Discussão sobre o FEX avança e municípios poderão receber recurso ainda neste semestre. E ainda a previsão do tempo e as condições do trânsito ao vivo pelo Brasil. Segunda-feira, 21 de março, o Bom Dia Município está no ar. Bom, e vamos agora ao compromisso de hoje no calendário municipal. Hoje os municípios devem apresentar a declaração de débitos e créditos tributários federais referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o artigo 5º da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1110 de 2010. E hoje, dia 21 de março, também temos municípios aniversariando aí hoje, então vamos saber agora alguns dados sobre os municípios aniversariantes de hoje, 21 de março, em um oferecimento de GTM Web Consultoria, diagnósticos e soluções para alavancar as receitas do seu município. Acesse o site gtmweb.com.br e saiba mais. Hoje, então, é aniversário do município de Brejinho, no Rio Grande do Norte. Hoje, dia 21 de março, então, parabéns aí ao município de Brejinho. Fundação do município lá em 1963. População, segundo o censo do IBGE, 12.509 habitantes. A área em quilômetros quadrados, 61 quilômetros quadrados. O IDH do município, 0,592. A receita bruta anual, R$ 22.220.000. Receita de IPTU, R$ 23.000. Receita de ITR, R$ 16.000. Receita de SSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, R$ 107.000. Receita de FPM, R$ 9 milhões. Receita tributária per capita, R$ 37. E investimento per capita, R$ 92. Hoje também é aniversário de Boquim, no Sergipe. Parabéns aí ao município de Boquim, no Sergipe, também aniversariando neste dia 21 de março. Fundação do município em 1857. População 26 mil habitantes. Área em quilômetros quadrados, 205 quilômetros quadrados. O IDH do município, 0,604. 43 milhões é a renda bruta, receita bruta anual do município. Receita de IPTU, R$ 111.000. Receita de ITR, R$ 7.000. Receita de SSQN, R$ 852.000. Receita de FPM, R$ 15 milhões. E receita tributária per capita, R$ 92. Já o investimento per capita lá do município de Boquim, no Sergipe, R$ 58.
E se você quer que o seu município seja citado aqui no Bom Dia Município, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone é 51 8170 3796. Repetindo, DDD 51 8170 3796. Se preferir, entre em contato através do nosso e-mail, contato@radiodosmunicipios.com.br, contato@radiodosmunicipios.com.br. E gestores de educação têm até o dia 1º de abril para prestar contas da alimentação escolar. Gestores municipais e estaduais de todo o país têm até o dia 1º de abril para enviar os dados sobre a execução dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, em 2015. As prefeituras devem enviar as informações por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Quem não cumprir o prazo Quem não cumprir o prazo fica inadimplente e pode deixar de receber recursos do PNAE, afirma a Coordenadora Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas do FNDE, Orvalina Ornelas. Neste caso, porém, o governo local precisa custear com recursos próprios a alimentação escolar de seus estudantes. As informações encaminhadas serão inicialmente analisadas por conselheiros de controle social responsáveis por acompanhar a execução do PNAE em cada município e estado. Os conselhos de alimentação escolar terão 45 dias para registrarem seus pareceres, aprovando ou não as contas no Sistema de Gestão de Conselhos, o SIGECON, do FNDE. E administrações municipais recebem segundo repasse do FPM do mês de março. O segundo repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM de março, foi de R$ 560 milhões, considerando a retenção constitucional do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundeb. Sem esse desconto, o montante distribuído entre as prefeituras na última sexta-feira, 18 de março, soma R$ 700.474.000. Os dados fazem parte de levantamento da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, divulgado de 10 em 10 dias. De acordo com o levantamento, o segundo decêndio de março indica pequeno crescimento nominal de 2,48% em relação ao mesmo período de 2015. Porém, ao considerar a soma dos dois repasses do mês, também com base no ano passado, há uma redução nominal de 13,37% no montante destinado aos cofres municipais. As duas transferências ocorridas no mesmo mês do ano anterior somaram pouco mais de 3,7 bilhões e as deste ano chegou a 3,2 bilhões. Do início do ano até agora, o FPM acumulou 19,203 bilhões e no mesmo período de 2015 o fundo havia transferido 20 bilhões ao ente municipal. O levantamento da CNM indica ainda que a somatória dos repasses em termos nominais reduziu em 4,70%, o que caracteriza menos dinheiro nas administrações locais. Quando considerada a inflação, o acumulado do ano obteve expressiva retração de 13,57%, comparado ao mesmo período do ano anterior. Em números de janeiro para cá, o fundo passou de 20 bilhões em 2015 para 19,2 bilhões este ano. A expectativa da Secretaria do Tesouro Nacional para o decêndio era de 606 milhões, 7,59% acima do que o montante efetivamente repassado foi considerado. Ao considerar a soma do mês, com base nos dados, o impacto negativo na expectativa de repasse é de 4,5%. A previsão da Secretaria do Tesouro Nacional para os próximos meses é de crescimento de 11,4% e 6% em abril e maio, sempre em relação ao mesmo período do ano passado, neste caso 2015. Porém, a CNM alerta que as previsões, além de não considerarem os efeitos da inflação, podem estar superestimadas, como ocorreu nesse decêndio. E estados e municípios devem priorizar
compra de alimentos para a assistência social. Gestores de assistência social nos estados, Distrito Federal e municípios devem ter prioridade na aquisição de alimentos da agricultura familiar por meio da modalidade compra institucional do Programa de Aquisição de Alimentos. A medida foi pactuada na última quarta-feira, dia 16, pela Comissão Intergestores Tripartite, que une representantes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e das Secretarias Estaduais, Distrital e Municipal de Assistência Social. O objetivo é abastecer a rede de assistência social pelo país e atender as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal e de insegurança alimentar e nutricional. No modelo de compra institucional, estados, municípios e órgãos federais da administração pública direta e indireta podem comprar alimentos da agricultura familiar por meio de chamadas públicas, com seus próprios recursos financeiros, com dispensa de procedimento licitatório. O PAA foi criado em 2013 dentro das iniciativas do programa Fome Zero para fortalecer os circuitos locais de produção agrícola e a agricultura familiar, além de atender a rede socioassistencial. Os produtos são destinados, por exemplo, a hospitais públicos e universitários, creches e escolas filantrópicas, presídios e forças armadas. Também são usadas para formar estoques públicos de alimentos e para a formação de estoque pelas organizações de agricultura familiar. A execução do programa pode ser feita por meio de 6 modalidades: compra com doação simultânea, compra direta, apoio à formação de estoque, incentivo à produção e ao consumo de leite, compra institucional e aquisição de sementes. A resolução da CIT foi publicada no Diário Oficial da União e entrou em vigor dia 16 deste mês. As informações são da Agência Brasil. Bom, e agora 9 horas e 12 minutos, 9 e 12, temperatura neste momento em Porto Alegre, 23 graus, com muitas nuvens, umidade relativa do ar em 73%, aqui na capital gaúcha, onde está localizado o estúdio da Rádio dos Municípios, na sede do grupo GTM Web. Vamos agora a um breve intervalo e a seguir, o governo lança hoje pacote para driblar a recessão e é sancionada a lei que aumenta o imposto de renda sobre ganhos de capital. Nós já voltamos. Confira as principais notícias de relevância do seu município diretamente do seu celular pelo aplicativo da Rádio dos Municípios. Debates, entrevistas e gestão dos municípios integram a programação da rádio. Interatividade. Envie suas dúvidas. O aplicativo está disponível para o sistema Android na Google Play. Acesse radiodosmunicípios.com.br e baixe já. A DN Serviços incorpora o ramo de manutenção e venda de produtos eletrônicos para melhor atender às necessidades de seus clientes. Telefonia, elétrica, rede lógica, cabo e wireless, CFTV, centrais de alarme e cercas elétricas. Entre em contato e tenha um atendimento com qualidade, agilidade e transparência. Acesse o site dnserviços.com.br ou ligue 51 3264 5336. A GTM Web oferece um serviço completo de desenvolvimento e execução de pesquisas, todas desenvolvidas com o máximo compromisso ético-científico, proporcionando ao cliente a mais fidedigna análise de dados. Elaboração de questionário que atenda aos propósitos da pesquisa, coleta de sugestões, reclamações ou comentários, relatórios de resultados, análise dos dados coletados,
metodologias de pesquisa e desenvolvimento de formulações específicas. Entre em contato e solicite os nossos serviços. Acesse o site gtmweb.com.br. Nos contate também por e-mail contato@gtmweb.com.br. Grupo GTM Web, o município em primeiro lugar. Você está precisando de soluções digitais para a sua empresa? A SymbiWeb pode lhe ajudar. Realizamos o desenvolvimento de websites, manutenção e atualizações, criação e web design, marketing em redes sociais, gestão de Google AdWords e Facebook Ads, criação de identidade visual, gerenciamento de fanpage, programação front-end e muito mais. Entre em contato com a nossa equipe e solicite um orçamento. Telefone 51-3226-9993 ou pelo e-mail contato@simbiweb.com.br. Interação, bate-papo, informações a respeito do seu município, você encontra diariamente na Rádio dos Municípios. Muito bem, agora 9 horas e 16 minutos, 9 e 16. Neste momento, 23 graus em Porto Alegre, capital gaúcha, onde está localizado o estúdio da Rádio dos Municípios, na sede do grupo GTM Web. E vamos agora ver como anda o trânsito pelo Brasil. Vamos até São Bernardo do Campo, São Paulo. Vamos ver como anda o trânsito lá em São Bernardo do Campo. Neste momento, a Avenida João Firmino com trânsito lento. Trânsito congestionado na Avenida Taboão. Trânsito lento também na Avenida Senador Vergueiro. Neste momento, São Bernardo do Campo registra 23 quilômetros de lentidão. Vamos agora ao sul do Brasil, vamos ver como anda o trânsito em Florianópolis, capital catarinense. Na ilha, neste momento, o trânsito congestionado na rua Afonso Pena. Trânsito congestionado também na Avenida dos Búzios. Trânsito lento na rua Coronel Maria Vilac. E trânsito congestionado também na Avenida Luiz Boitô Piazza. Neste momento, a capital catarinense registra 22 quilômetros de lentidão. Vamos agora ao Nordeste, Fortaleza. Neste momento em Fortaleza, a rua Júlio Verne com trânsito fluindo normalmente. A Avenida Luciano Carneiro com trânsito congestionado neste momento. Assim como a Avenida Senador Virgílio Távora, também com trânsito congestionado. Neste momento, Fortaleza registra 78 quilômetros de lentidão. Vamos ver como anda o trânsito em Minas Gerais, capital Belo Horizonte. Neste momento, trânsito congestionado na Avenida Bias Fortes. Também trânsito congestionado neste momento na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Trânsito lento na Avenida Bernardo Vasconcelos. Neste momento, Belo Horizonte registra 63 quilômetros de lentidão. Vamos agora ao Rio Grande do Norte, capital Natal.
Avenida Paulistana com trânsito congestionado neste momento. O trânsito também fica congestionado neste momento na Avenida Senador Salgado Filho. Já na Rua Jandira, o trânsito flui normalmente. Natal registra neste momento 23 quilômetros de lentidão. E o governo lança hoje pacote para driblar a recessão. Com posição ainda incerta no governo diante da volta do ex-presidente Lula ao executivo, em meio ao agravamento da crise política que ameaça encerrar o atual ciclo do PT no poder, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, decidiu pisar no acelerador e prepara um conjunto de medidas para tentar reanimar a economia. Em São Paulo, ele informou que os técnicos do Ministério e do Banco Central estudam reduzir os recolhimentos compulsórios, uma parte dos depósitos que os bancos são obrigados a manter no Banco Central, para que as instituições ampliem linhas de crédito a consumidores e empresas. De acordo com o ministro, ainda não há decisão formada, mas várias ideias em discussão. Abre aspas. Conversamos com o Banco Central sobre a necessidade de novas medidas e, se for preciso, vamos tomá-la, disse ele. O objetivo, segundo Barbosa, é ampliar a liquidez da economia e melhorar o ambiente de negócios. Várias das medidas em estudo fazem parte da agenda econômica do PT, que vem reclamando providências para recuperar a atividade. Nas últimas semanas, relatórios que chegam aos principais gabinetes da esplanada dão conta de que o número de empresas com dificuldades de caixa tem crescido velozmente. Diante do aumento do desemprego e da inadimplência de clientes, os bancos reduziram drasticamente a liberação de novos financiamentos, privilegiando a renegociação ou a ampliação do prazo das dívidas já contratadas. Segundo o integrante da equipe econômica, a flexibilização do compulsório permitiria a criação de linhas para refinanciar os débitos das companhias em situação mais dramática. Barbosa anunciou ainda que, nesta segunda-feira, o governo deve encaminhar ao Congresso o texto do acordo de alongamento da dívida dos estados com a União. Os detalhes serão anunciados pouco antes, em reunião com os 27 governadores. O ministro destacou que diversas administrações regionais vivem problemas de caixa e muitas vezes acabam recorrendo a soluções locais e isoladas que podem gerar problemas sistêmicos, abre aspas. Por isso, a União resolveu entrar no jogo, disse ele. O acordo prevê que os estados em pior situação possam alongar o prazo de pagamentos dos débitos e obter por até 2 anos descontos de 40% nas parcelas mensais. Como compensação, o governo exigirá medidas para controlar o crescimento da folha de salários e da previdência dos servidores. Em outro projeto, segundo fontes da área econômica, o governo pedirá autorização ao legislativo para que o déficit público deste ano possa ser elevado para até 60,2 bilhões, o que poderá liberar 9 bilhões para a conclusão de obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que estão paralisadas. O executivo pretende ainda tirar da geladeira a contratação de 2 milhões de moradias na terceira fase do programa Minha Casa, Minha Vida. Nas discussões internas do governo, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, vinha se mostrando contrário ao uso de depósitos compulsórios dos bancos para reforçar o crédito. Sem dar mais detalhes, Barbosa ressaltou que as decisões devem ser tomadas com cuidado, porque, abre aspas, simplesmente baixar o compulsório não assegura que os recursos cheguem à ponta, disse ele. No início do ano, o governo já havia anunciado um aumento de 83 bilhões na disponibilidade de crédito de bancos oficiais. Nelson Barbosa admitiu que o Brasil vive um cenário tumultuado, mas disse que a recuperação da economia ajudará o quadro político e vice-versa. Abre aspas, estamos num momento conturbado, basta ver as manifestações do dia a dia. A melhora da situação econômica ajudará a situação política, mas isso é uma via de mão dupla. A incerteza política também atrasa a recuperação da economia. Está na hora de a política ajudar a economia, disse ele.
As medidas em estudo incluem ainda o mecanismo para reduzir a dívida bruta do governo, cujo crescimento tem aumentado a desconfiança de analistas e investidores no país. Isso seria feito por meio da criação de uma conta de reservas remuneradas no Banco Central, na qual as instituições financeiras poderão depositar diariamente os recursos não direcionados a empréstimos e financiamentos. O sistema teria a finalidade de controlar o volume de dinheiro em circulação na economia e poderia substituir gradativamente as chamadas operações compromissadas, feitas pelo Banco Central com a venda e recompra a curto prazo de títulos públicos de sua carteira. Essas operações, cujo saldo já ultrapassa R$1 trilhão, são contabilizadas como dívida pública. Com a escolha de Lula para a Casa Civil, aumentaram os rumores no mercado em torno da substituição do ministro da Fazenda Nelson Barbosa por Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central. Apesar dos boatos, Barbosa segue com sua agenda frenética em torno das medidas. Abre aspas, com a crise política, a nossa resposta é com trabalho, disse um assessor da Fazenda. No fim de semana, Barbosa e sua equipe acertaram os últimos detalhes do pacote, que será anunciado nesta segunda-feira. Agora 9 horas 26 minutos, 9h26. E mulheres representam 13% das vereadoras e 12% das prefeitas de todo o país. Atualmente, as mulheres ocupam apenas 13,5% dos cargos nas câmaras municipais e 12% das prefeituras de todo o país, revelou o levantamento da Secretaria de Políticas para Mulheres. Em números absolutos, são 7.782 mulheres vereadoras. Os homens, que ocupam 86,5% das vagas, somam 49.825 cargos. Entre as eleições de 2008 e 2012, o número de candidaturas femininas para 5.568 câmaras municipais saltou de 72.476 para 133.864, crescimento de 84,5%. No entanto, esse aumento não fez com que mais mulheres se tornassem vereadoras. Em 2008, 8,9% das concorrentes se elegeram para as câmaras municipais. Em 2012, o percentual caiu para 5,7%. No caso das prefeituras, em 2012 foram 672 candidatas eleitas, aumento de 33% em relação à eleição de 2008, quando foram eleitas 504 prefeitas. Isso representa 9,12% do total de candidatos às prefeituras no país. No Congresso Nacional, a participação das mulheres também é baixa. No Senado, a representação feminina atualmente não chega a 15% dos cargos. Já na Câmara dos Deputados, elas ocupam apenas 10% das cadeiras. A secretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas da SPM, Rosales Calabrini, defende que a igualdade na política não é apenas uma questão de cotas ou de equidade de gênero. Abre aspas, é impossível ter verdadeiramente uma democracia sem a representação dos vários segmentos da sociedade. O segmento dos negros, indígenas, das pessoas com deficiência, mas sobretudo das mulheres, que são mais de 50% da população, não está sendo representado, diz ela. Para Fátima Pacheco Jordão, socióloga e conselheira do Instituto Patrícia Galvão, o grande problema em relação à baixa participação feminina na esfera política é que elas são barradas nos espaços de poder. Abre aspas, a mulher tem grande representatividade em outros espaços, como a educação. Além de serem mais escolarizadas, tem profissões qualificadas na área de saúde, de pesquisas científicas e médicas, mas elas não têm papel onde existe poder. Os mecanismos de construção de poder, sobretudo político, é nos partidos, explica a socióloga. Para Scalabrin, as pautas referentes aos direitos das mulheres não apenas deixam de ser aprovadas, como têm sofrido ameaças e retrocesso no Congresso. Segundo ela, a política brasileira é majoritariamente masculina, branca e defensora dos interesses da elite econômica, não os da população em geral.
Em relação às demandas da sociedade, Fátima Jordão afirma que desde a década de 70, quando começaram a ganhar força os ideais em defesa do meio ambiente, do feminismo e contra o racismo, sempre foram os movimentos sociais que abrigaram esses temas. Abre aspas, esses assuntos nunca foram tratados pelos partidos, eram lutas extrapolíticas. Eles, os partidos, mantiveram a percepção de que o problema da vida das pessoas não é político. Hoje, não apenas no Brasil, eles não representam a população. Se perguntada sobre simpatia partidária, 70% das pessoas dizem não ter a menor simpatia por partidos, afirma Fátima. Scalabrin avalia que essa subrepresentação se deve, entre outras razões, à divisão sexual do trabalho. Essa divisão sobrecarrega as mulheres que têm menos tempo porque têm dupla jornada, ou seja, apesar de terem trabalho remunerado, continuam com as atribuições da esfera doméstica reprodutiva. Essa tarefa não foi dividida com os homens. A mulher continua com sobrecarga, portanto o tempo que ela tem para a política é mínimo, disse ela. Agora 9 horas e 30 minutos, 9h30. E foi sancionada a lei que aumenta o imposto de renda sobre ganhos de capital. O governo vetou partes do texto aprovado na Câmara e no Senado. A reportagem é da TV Senado. Ganho de capital é a diferença entre o valor de compra de um bem, por exemplo, ações ou um imóvel, e o valor de venda. Se uma pessoa comprou uma casa por R$500 mil e vendeu por R$700 mil, terá de pagar imposto sobre a diferença, que é de R$200 mil. As novas regras estabelecem que paga 15% quem ganhar até 5 milhões. Acima de 5 e abaixo de 10 milhões, o imposto é de 17,5%. Entre 10 e 30 milhões, a cobrança é de 20%. E acima de 30 milhões, o imposto é fixado em 22,5%. A presidente Dilma Rousseff vetou o artigo inserido pelo Congresso que previa a correção da tabela do imposto sobre ganhos de capital, seguindo as correções para a tabela do imposto de renda de pessoa física. Muito bem, agora 28 minutos, faltando para as 10 horas da manhã, 28 para as 10. Vamos agora a mais um intervalo e no próximo bloco segue para a Câmara projeto que trata do uso de depósitos judiciais por estados e municípios. E ainda, discussão sobre o FEX avança e municípios poderão receber recursos ainda neste semestre. Até já! A GTM Web oferece um serviço completo de desenvolvimento e execução de pesquisas, todas desenvolvidas com o máximo compromisso ético-científico, proporcionando ao cliente a mais fidedigna análise de dados. Elaboração de questionário que atenda aos propósitos da pesquisa, coleta de sugestões, reclamações ou comentários, relatórios de resultados, análise dos dados coletados, metodologias de pesquisa e desenvolvimento de formulações específicas. Entre em contato e solicite os nossos serviços. Acesse o site gtmweb.com.br. Nos contate também por e-mail contato@gtmweb.com.br. Grupo GTM Web, o município em primeiro lugar. Problemas com o seu computador? Precisando de novos equipamentos e uma assistência com qualidade? LHTech Informática é a solução. Assistência técnica, venda de peças e suprimentos, venda de equipamentos de informática. Entre em contato com a LHTech Informática, soluções inteligentes.
pelo site lhtec.com.br. Telefone 51 3207 9654 ou, se preferir, mande um e-mail lhtecinfo@gmail.com. Aprimore a comunicação interna da sua empresa. Registre e envie os seus eventos. Impacte os seus clientes. Overgor Produções, produzindo com qualidade. Produções para TV com estúdio próprio. Gravação e produção. Transmissão de eventos. Produza conteúdos com a Overgor. Visite o nosso site overgor.com. Entre em contato e solicite orçamento. Telefone 51 3085 8485 ou 51 9262 8485. E-mail editordatv@gmail.com. Interação, bate-papo e informações a respeito do seu município você encontra diariamente na Rádio dos Municípios. Minutos, faltando para as 10 horas da manhã, 25 para as 10. Eu sou Carlos Rissoto, esse é o Bom Dia Município e sigo na sua companhia até as 10 horas. E vamos ver novamente como anda o trânsito pelo Brasil. Vamos agora a Pernambuco, Recife. Neste momento em Recife, Avenida Herculano Bandeira com trânsito congestionado. Trânsito lento neste momento na rua Itagé. Trânsito congestionado também na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho. Neste momento, Recife registra 53 quilômetros de lentidão. Vamos agora até o estado do Rio de Janeiro, Niterói, no Rio de Janeiro. Rua Lisandro Pereira da Silva segue com trânsito normal neste momento. Na rua Roberto Silveira também, trânsito segue normalmente nesse momento. Rua Joaquim Távora com trânsito complicado neste momento em Niterói. Já na Avenida Rui Barbosa o trânsito está congestionado. Nesse momento, Niterói registra 33 quilômetros de lentidão. Vamos agora até Osasco, São Paulo. Vamos ver como anda o trânsito em Osasco. A Avenida Senador Pedro de Pinto segue com trânsito congestionado neste momento. Já o trânsito também é congestionado na Avenida Antônio Carlos Costa. A Avenida dos Autonomistas também com trânsito congestionado nesta manhã. Osasco registra 19 quilômetros de lentidão. Vamos agora até o Mato Grosso, Cuiabá. Vamos ver como anda o trânsito em Cuiabá. A Avenida Antártica com trânsito complicado neste momento. Trânsito é lento também na Avenida Fernando Correia da Costa. Já na Avenida Tenente Coronel Duarte, o trânsito está congestionado. Neste momento, o Cuiabá registra 7 quilômetros de lentidão. E se você perdeu os principais fatos da manhã, não se preocupe. O Resenha da Manhã traz as principais notícias do dia e suas atualizações, reportagens, entrevistas e as informações em tempo real do clima e do trânsito. O Resenha da Manhã tem o comando de Juliana Costa e vai ao ar diariamente ao meio-dia aqui na Rádio dos Municípios.
Muito bem, agora faltando 21 minutos para as 10 horas da manhã, 21 para as 10, neste momento, temperatura de 23 graus em Porto Alegre, capital gaúcha, onde está localizado o estúdio da Rádio dos Municípios, na sede do grupo GTM Web. E segue para a Câmara projeto que trata do uso de depósitos judiciais por estados e municípios. O projeto de lei do Senado, PLS 183 de 2015, que permite aos estados e municípios o uso de depósitos judiciais e administrativos de processos em andamento, seguirá para exame da Câmara dos Deputados. A matéria de autoria de José Serra, do PSDB de São Paulo, faz parte da Agenda Brasil e foi aprovada em decisão terminativa pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional no dia 2 de março. Aguardava o término do prazo e na sexta-feira, dia 18, para a apresentação de recurso para que os senadores analisassem o projeto no plenário. Como não houve recurso, a matéria segue diretamente para a Câmara. Na comissão, o senador Douglas Sintra, do PTB de Pernambuco, apresentou 11 emendas e o relator da matéria, senador Blairo Mag, do PR do Mato Grosso, apresentou as restantes. Blairo informou que algumas emendas eram apenas redacionais. Ele disse, porém, que algumas das emendas apresentadas pelo senador Douglas Sintra tratavam do mesmo tema de outras apresentadas por ele próprio. Segundo Blairo, as emendas de Sintra foram o ponto de partida para negociar as emendas que ele apresentou. José Serra admitiu que surgiram questionamentos por entidades envolvidas na administração desses recursos e disse que o substitutivo complementa e enfrenta as questões apresentadas. Ele ainda elogiou o trabalho do relator e da senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, que apresentou várias sugestões ao substitutivo. Segundo Blairo, as emendas tentaram atender às demandas dos tribunais de justiça e dos bancos federais. Abre aspas, os questionamentos permitiram reabrir uma discussão e arredondar o projeto. Acho que ficou bom para todas as partes, disse Blairo Mag. As emendas atacadas pelo relator tratam da remuneração dos recursos para pagamento de precatórios, prazo para transferência da parcela dos depósitos judiciais e a aplicação de multas quando houver descumprimento do previsto no projeto, além de outros assuntos relacionados à parte administrativa dos depósitos judiciais. A fonte é a Agência Senado. E a discussão sobre o FEX avança e municípios poderão receber recurso ainda este semestre. O último dia 17 de março representou um momento importante para o movimento municipalista brasileiro. O membro do Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios, Neurilan Fraga, esteve reunido com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e a pauta do encontro foi o pagamento do auxílio financeiro para fomento às exportações, o FEX. O governo sinalizou que as transferências devem ser feitas neste semestre. A resposta do ministro veio após o posicionamento da Confederação durante a reunião do Comitê de Articulação Federativa, o CAF, no início deste mês. A diretoria da entidade apresentou à presidente da República, Dilma Rousseff, alguns temas vitais para os municípios brasileiros, como o FEX. Dessa forma, a reunião com o ministro foi uma extensão do diálogo que já havia sido iniciado com a presidente. No decorrer da conversa, Barbosa explicou à representante da CNM que o Ministério da Fazenda trabalha na elaboração de um estudo para definir a metodologia do pagamento do FEX. O ministro comentou ainda que, após a conclusão do material, o Ministério divulgará como será efetuado o repasse referente ao exercício de 2015. Há dois caminhos possíveis. O governo federal pode editar uma medida provisória regulamentando o repasse ou submeter um projeto de lei ao Congresso Nacional. A Confederação lembra que a segunda opção é a mais demorada, pois respeita todo o trâmite do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Já com a medida, o recurso do FEX seria disponibilizado aos municípios mais rapidamente. A entidade destaca a importância do recebimento desses recursos, dada a circunstância do colapso das finanças locais. Em 2015, os entes federados, estados e municípios receberam um montante de 1,95 bilhão de reais, com respeito ao ano anterior. Desse total,
487,5 milhões chegaram para os cofres municipais. Os municípios deverão receber até o fim desse semestre os recursos de 2015, segundo informou o ministro. A área de estudos técnicos da CNM elaborou uma nota onde aborda detalhadamente como é feita a divisão do FEX entre estados e municípios, bem como estimativa de quanto poderá ser o repasse. Em breve serão disponibilizados os valores por cidade. Agora faltando 16 minutos para as 10 horas da manhã, 16 para as 10, temperatura de 23 graus em Porto Alegre, onde está localizado o estúdio da Rádio dos Municípios, na sede do grupo GTM Web. E vamos agora ao nosso último intervalo e a seguir, Senado pode votar em segundo turno, PEC que isenta de IPTU, templos em imóveis alugados e ainda os principais fatos dos próximos dias na agenda da semana com Juliana Costa. Nós já voltamos. A GTM Web oferece um serviço completo de desenvolvimento e execução de pesquisas, todas desenvolvidas com o máximo compromisso ético-científico, proporcionando ao cliente a mais fidedigna análise de dados, elaboração de questionário que atenda aos propósitos da pesquisa, coleta de sugestões, reclamações ou comentários, relatórios de resultados, análise dos dados coletados, metodologias de pesquisa e desenvolvimento de formulações específicas. Entre em contato e solicite os nossos serviços. Acesse o site gtmweb.com.br. Nos contate também por e-mail contato@gtmweb.com.br. Grupo GTM Web, o município em primeiro lugar. Aprimore a comunicação interna da sua empresa. Registre e envie os seus eventos. Impacte os seus clientes. Overgor Produções, produzindo com qualidade. Produções para TV com estúdio próprio. Gravação e produção. Transmissão de eventos. Produza conteúdos com a Overgor. Visite o nosso site overgor.com. Entre em contato e solicite orçamento. Telefone 51 3085 8485 ou 51 9262 8485. E-mail editordatv@gmail.com. Você está precisando de soluções digitais para a sua empresa? A SymbiWeb pode lhe ajudar. Realizamos o desenvolvimento de websites, manutenção e atualizações, criação e web design, marketing em redes sociais, gestão de Google AdWords e Facebook Ads, criação de identidade visual, gerenciamento de fanpage, programação front-end e muito mais. Entre em contato com a nossa equipe e solicite um orçamento. Telefone 51 3226 9993 ou pelo e-mail contato@simbiweb.com.br. Bem, agora 12 minutos faltando para as 10 horas da manhã. Não perca a hora, 12 para as 10. Eu sou Carlos Rissoto, esse é o Bom Dia Município e eu permaneço na sua companhia até as 10 horas.
E vamos ver agora como anda o tempo hoje pelo Brasil no oferecimento de GTM Web EAD, os melhores cursos online para a capacitação de gestores e servidores municipais. Acesse ead.gtmweb.com.br. Vamos agora a Santa Catarina, lado oeste de Santa Catarina, Chapecó. Neste momento faz 23 graus com muitas nuvens lá em Chapecó. A umidade relativa do ar está em 60%. Vamos agora ao sudeste, São Paulo, capital paulista, neste momento também 23 graus com poucas nuvens. Umidade relativa do ar em 69%. Vamos agora ao Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, neste momento 29 graus em Campos dos Goytacazes, poucas nuvens e umidade relativa do ar em 66%. Vamos agora também à cidade de Caxias do Sul, Serra Gaúcha, neste momento, Caxias do Sul, registrando aí 21 graus com muitas nuvens lá em Caxias do Sul. Ouro Fino, Minas Gerais, neste momento também 23 graus lá em Ouro Fino, tempo bom com poucas nuvens, umidade relativa do ar em 63%. Vamos agora até o Paraná, Pato Branco, neste momento 22 graus na cidade de Pato Branco, tempo encoberto com muitas nuvens e umidade relativa do ar em 71%. Agora 9 minutos, faltando para as 10 horas da manhã, 9 para as 10. E Alexandre Tombini participa na terça-feira de audiência da Comissão de Assuntos Econômicos. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, participa na terça, dia 22, pela primeira vez no ano, de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, na CAI. Ele vai dar explicações sobre a execução da política monetária brasileira e traçar as perspectivas para os próximos meses. Essa prestação de contas deve ocorrer trimestralmente, segundo prevê o regimento interno do Senado Federal. Além disso, em atenção a um requerimento apresentado pelos senadores Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, e Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará. O presidente do Banco Central deve esclarecer por que a taxa de juros foi mantida em 14,25% no começo de março. Os dois senadores do PSDB argumentaram que a última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, foi estranha, entre aspas, uma vez que Alexandre Tombini contrariou o chamado silêncio do Copom e divulgou um comunicado alertando para as novas projeções do Fundo Monetário Internacional de queda do Produto Interno Bruto, o PIB, brasileiro. Segundo o requerimento, essa ação abriu espaço para as especulações do mercado e, entre aspas, deixou no ar suspeitas de que a instituição se submetera às pressões do governo contra o aumento dos juros. Na última vez em que esteve na CAI, em 15 de dezembro passado, Alexandre Tombini admitiu que a inflação só retornará ao centro da meta de 4,5% em 2017. Essa meta é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Em 2015, a inflação foi de 10,67%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As informações são da Agência Senado. E o Senado pode votar em segundo turno a PEC que isenta de IPTU templos em imóveis alugados. A pauta do plenário, na terça-feira, dia 22, tem como um dos principais itens a proposta de emenda à Constituição, a PEC 133 de 2015, que isenta do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, os imóveis alugados para os templos religiosos e utilizados para cultos.
O texto do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, foi aprovado em primeiro turno na última quarta-feira, dia 15. E precisa passar por um segundo turno de votação. O texto altera o artigo 156 da Constituição, que trata da cobrança de IPTU. Durante a votação, Crivella lembrou que a Constituição já concede isenção tributária para os templos de qualquer culto, de forma a proteger a liberdade de crença, mas deixou de fora os imóveis alugados. Para o senador, o que importa para a concessão do benefício não é a propriedade do imóvel, mas a prática religiosa nesses locais. O relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, acrescentou que quando o imóvel é alugado, não se aplica a imunidade, uma vez que nos contratos de locação é comum a transferência de responsabilidade de pagamento do IPTU para o locatário. Por isso, segundo ele, é necessária a regulamentação que elimine esse tipo de cobrança. As informações são da Agência Senado. Vamos agora ao quadro Agenda da Semana com os principais fatos dos próximos dias. As informações são de Juliana Costa. Olá, vamos às notícias destaques da semana. Hoje, dia 21, é a data limite para os municípios apresentarem a declaração de débitos e créditos tributários federais, referente ao mês de janeiro de 2016. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, não pretende dar folga aos parlamentares. No intuito de agilizar as 10 sessões necessárias dadas como prazo para que a presidente Dilma Rousseff apresente sua defesa contra o pedido de impeachment, o presidente da Casa confirmou sessões para hoje, terça-feira, dia 22 e quarta-feira, dia 23. Também nessa segunda-feira, o deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, presidente eleito do colegiado, e o deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, que foi eleito relator, deverão apresentar o plano de trabalho para analisar a denúncia do impeachment da presidente Dilma Rousseff. No plenário, terá sessão deliberativa extraordinária hoje, às 18 horas. A pauta é a medida provisória que dispõe sobre operações de financiamento habitacional com desconto ao beneficiário concedido pelo FGTS para aquisição de imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida. E a outra pauta é o projeto de lei sobre o teto do funcionalismo público. Na terça-feira, dia 22, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, participa pela primeira vez no ano de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele vai dar explicações sobre a execução da política monetária brasileira e traçar as perspectivas para os próximos meses. Também dia 22, o CAGED, pelo Balanço de Geração de Empregos Formais no país, divulga os indicadores do mês de fevereiro. Em janeiro, o índice mostrou o fechamento de 99.694 vagas no Brasil. Na quarta-feira, dia 23, o IBGE divulga o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, uma prévia da inflação oficial do mês de março e a pesquisa mensal de empregos referente a fevereiro. Espera-se alta em ambos os indicadores. Também nessa quarta-feira está programada a ida do senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, ao Conselho de Ética do Senado para prestar esclarecimentos e assim dar continuidade ao processo de cassação do seu mandato. Na quinta-feira, dia 24, o IBGE divulga a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, PNAD, com mais dados sobre o mercado de trabalho. Este levantamento, feito em 3.500 municípios e mais abrangente que a PME, passa a substituí-la definitivamente a partir do próximo mês. A agenda dos compromissos diários dos municípios e as principais notícias da semana você encontra no site gtmweb.com.br. Grupo GTM Web, o município em primeiro lugar. Muito bem, agora 2 minutos, faltando para as 10 horas da manhã, 2 minutos para as 10, vamos dar uma última repassada para ver como anda o trânsito pelo Brasil. Vamos até Curitiba, capital do Paraná. Neste momento, o André Ferreira Barbosa segue com o trânsito fluindo normalmente. O trânsito é lento na Rua General Mário Tourinho. Já o trânsito é congestionado na Rua Brasil de Antonina, já na Rua
André Ferreira Barbosa, o trânsito flui normalmente. Neste momento, Curitiba registra 66 quilômetros de lentidão. Em Vitória, Espírito Santo, neste momento, a Avenida Dante Michelini com trânsito lento. O trânsito é congestionado na Avenida Capitão João Brandão. Neste momento, Vitória registra 4 quilômetros de lentidão. Estamos chegando ao final do Bom Dia Município de hoje. Você pode ouvir nossas reprises e reportagens no site radiodosmunicípios.com.br. Participe também enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é DDD 51 8170 3796. 51 8170 3796 ou pelo e-mail contato@radiodosmunicípios.com.br. Você fica agora com o programa Município em Debate. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos amanhã. Até lá!